No Palácio Piratini, a arte não apenas adorna, mas também conta uma história. Em 2 tempos distintos, esculturas e murais foram escolhidos para representar o espírito de um estado. Nas fachadas, a pedra esculpida traduz a força de uma tradição que busca permanência. Nos interiores, os murais revelam um novo imaginário social, vibrante e simbólico. Entre a criação dos artistas e o projeto político, o edifício se transforma em manifesto visual de sua época, onde arte, memória e identidade se entrelaçam. Um Palácio das Artes. A escultura é entre as expressões artísticas mais antigas da história da humanidade, né? Quando, inclusive, são mais antigas que as pinturas parietais famosas, né? De Lascaux e Altamira. E a pintura, na história, ela requereu assim, um desenvolvimento de materiais, então ela demorou um pouco mais para surgir. Então a escultura é a expressão mais antiga, assim, artística, né? Simbólica que existe. No decorrer da história, sempre teve interligada, assim, a partir das primeiras civilizações, com a arquitetura. Então não se entendia ser coisas diferentes, né? Eram expressões complementares, a escultura, a pintura e a arquitetura. E o Palácio Piratini é um dos grandes exemplos que nós temos, né, no Brasil, né, desse período da história da arte. Com o fim do Império e o nascimento da República, Porto Alegre se reinventa. Inspirados pelo ideal positivista, os governantes fizeram da arquitetura um símbolo de modernização. A cidade mergulhou num ciclo construtivo intenso que redesenhou sua paisagem urbana. Então houve essa grande moda que foi se estendendo depois à burguesia, ao comércio, à indústria, né? Nós temos casos industriais que são únicos no Brasil, né? Como a cervejaria Bop, que se gastando rios de dinheiro em estatuária decorativa. E depois até, como é o caso aqui em Porto Alegre, na próxima Praça da Matriz, também aí veio até as residências. Então foi uma febre, porque havia capital para isso, havia artistas e empresas que faziam isso, né? Então esse fenômeno ele durou até, vamos dizer, 1900, até a década de 30, né? Até aí o viaduto Otávio Rocha, né? Em que foi uma edificação com estatuária. No canteiro de obras do palácio, a escultura fachadista ainda refletia a originalidade do projeto. Antes da virada promovida por Borges de Medeiros, que rompeu com a mão de obra estrangeira e apostou na força imigrante local, foi concluído o conjunto escultórico assinado por Paul Landowski, parceiro do arquiteto francês Maurice Gras. O arquiteto fica contente, né, que possa também colocar isso numa edificação, indicar o artista, os locais onde vai ser essas obras de arte. O Palácio Piratini entrou nesse contexto. Claro que a execução por um artista importante como Landowski, ele já era razoavelmente conhecido, como vários na França, e foi escolhido um artista que tinha a capacidade de fazer esse trabalho, né? Ele não tem muita coisa em fachada, né? Não é um artista que teve muito, assim, mas aqui ele deve ter tido uma boa encomenda, né? Ele deve ter gostado muito disso. Paul Landowski nasceu em Paris em 1875. Órfão aos 7 anos, encontrou na arte um caminho de expressão. Estudou na Academia Julian e mais tarde na tradicional Academia de Belas Artes, onde lapidou sua técnica e conquistou o prestigiado Grande Prêmio de Roma. Seu estilo, marcado pela modernidade realista e pelo espírito Art Déco, atravessou fronteiras. Em 1910, a convite do arquiteto Maurice Gras, colaborou na ornamentação do Palácio Piratini. Décadas depois, assinou sua obra mais célebre, também em solo brasileiro, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Aqui no Palácio Piratini a gente tem todo esse conjunto de esculturas que também fazem parte de uma narrativa de um período específico quando foi encomendada, né? Então a gente tem ali na frente aquelas 2 grandes alegorias da agricultura e da indústria, então fazendo justamente essa referência a suportes econômicos que eram importantes naquele período. Por mais que não fosse uma comunicação muito direta, ela estava ali através da arte, como a gente tem em vários prédios aqui de Porto Alegre. E vinha bem dentro do espírito das alegorias desses edifícios, né, com objetivos comerciais, políticos.
Antes de ocupar seu lugar definitivo nas fachadas do palácio, cada escultura atravessou um longo percurso. Por trás da imponência da forma, havia um sistema bem articulado, feito de oficinas, técnicas e rotas transatlânticas. De ateliês europeus a portos distantes, o caminho da obra era traçado com planejamento. Obras que cruzaram o oceano para encontrar morada no Rio Grande do Sul. Então, essas esculturas todas eram feitas em ateliês, com modelo, tudo como manda a academia, né? Acabado e depois instalado e com os acabamentos nas fachadas. Então era tudo muito normal, essa é uma indústria que sempre existiu. O próprio Cristo Redentor também foi projetado pelo Polandowski a partir de uma maquete, fez os desenhos e foi executado uma parte da cabeça e depois executado o restante aqui, porque tem o projeto. No caso do Palácio Piratini, fácil para a época, porque havia os artistas e a própria indústria artística. É feito isso em ateliê, feito a partir de modelos. Provavelmente o Landowski pode ter usado ou não o modelo, a pessoa, né? Mas depois ele faz o acabamento em escalas, em tamanho, até chegar no tamanho certo. Essas estátuas que tem na fachada, elas tiveram um acabamento do mesmo tamanho, né, para que possa ser copiado para a pedra, né, através de técnicas estatuárias, escultóricas milenares, né, do modelo para o material em pedra. Então, como tem a dimensão, é feito em partes, né? Essas partes são encaixadas perfeitamente. Se encaixota e se traz para cá, se monta, né? Porque era tudo feito com muita capacidade técnica. Na verdade, não tem maiores dificuldades, porque era uma indústria perfeitamente como hoje, uma indústria tecnológica e em plena atividade. Décadas se passaram e o tempo, que impôs cortes e adaptações ao projeto original do palácio, agora abre espaço para outra forma de arte. Estamos nos anos 50 e as paredes passam a contar uma nova história com a encomenda de murais para os principais salões do Piratini. Por meio de pincel, tinta e cores, o passado e os anseios de um Rio Grande do Sul em transformação, vistos a partir do ideário de uma época, começam a ganhar forma. Quando a gente trabalha com análise de pinturas, principalmente essas que ficam dentro de sedes dos governos, em palácios governamentais, a gente sempre vai pensar que papel ela está cumprindo nesses espaços. Então, na maior parte das vezes, essas pinturas cumprem uma função de apresentar uma história ao visitante que chega. Então, aqui nos diversos salões que a gente vai entrar, a gente vai ver que existe uma narrativa histórica. E não é qualquer narrativa histórica, é uma narrativa que foi selecionada por um governo num determinado período e que tem a funcionalidade, então, de divulgar uma versão da história que é justamente selecionada e cuidadosamente selecionada, né, para que sirva, então, de referência histórica daquele estado. Porque, querendo ou não, estamos dentro de um palácio do governo, que o governo ele vai lançar uma espécie de um edital, fazendo uma chamada para que artistas apresentassem projetos para que fossem realizadas pinturas no Palácio Piratini. E logo a gente vê que quem ganha esse edital é o Aldo Locatelli, com um projeto que contemplava exatamente o que esse governo queria. Então, a gente já está num outro contexto, não mais naquele contexto republicano, positivista, mas já numa reformulação política aqui no Estado, que a gente tinha como governante o Ernesto Dornelles, que já tinha uma outra visão, né, de governo, e outros, claro, a gente tem todo o processo do desenvolvimentismo, né, aquele processo todo que vai aparecer bastante nessas pinturas do Aldo Locatelli, mas um outro contexto que vai trazer um outro Rio Grande do Sul também, né, às vistas dos visitantes aqui do Palácio Piratini. Aldo Daniele Locatelli nasceu em 1915, em um vilarejo próximo a Bérgamo, no norte da Itália. Ainda na infância, descobriu a paixão que guiaria sua vida ao observar restauradores trabalhando nas paredes de uma igreja de seu bairro. Aos 16 anos, iniciou seus estudos na Escola de Arte Aplicada à Indústria Andrea Fantoni, onde deu seus primeiros passos na arte da decoração. Pouco tempo depois, ingressou na renomada Academia Carrara de Belas Artes, consolidando sua formação. Desde cedo, sua vocação era evidente:
contar histórias por meio de uma pintura marcada pela grandiosidade. Então ele começa a trabalhar fundamentalmente como grande parte dos artistas, com pintura de cavalete, vai trabalhar com também e muito com a restauração de templos religiosos na Itália, que é o que faz com que ele integre o grupo dos bergamascos e que ele conheça então o Emílio Cessa e que faz essa conexão para que eles então venham ao Rio Grande do Sul no final dos anos 1940. Por indicação do futuro Papa João XXIII, Emílio Cessa, Aldo Locatelli e Adolfo Gardoni. São 3 artistas italianos que chegam em Pelotas em 1948 com a função de pintar a catedral lá da cidade de Pelotas. E se identificou com o povo brasileiro. Ele gostou da alegria e da simplicidade e do como ele foi recebido. Então isso fez com que ele se enraizasse, ele se identificou muito com a sociedade pelotense. Ele começou a dar aulas para alunos de graça lá e conheceu outros pintores lá. E uma delas foi a Marina. Então, nesse período do trabalho deles na Catedral de Pelotas, certa feita foi fazer uma visita, Dona Marina, mulher importantíssima na sociedade pelotense daquele período, professora, e faz um convite a Locatelli para que ele então comece a dar aulas na Escola de Belas Artes. E ele então começa a dar aula e ali me parece ser o início dessa relação toda que Locatelli vai ter com o Rio Grande do Sul. Veio para cá, mas aqui ele sentiu que ele poderia crescer mais como pintor, como artista. Ele poderia dar mais aqui do que lá na Itália. Porque aqui ele vai começar a dar aula, logo vem a Mercedes, esposa dele da Itália, logo nascem os filhos aqui no Rio Grande do Sul e logo também aparece o convite do governo do estado para que ele venha então a Porto Alegre para fazer as pinturas murais do Palácio Piratini. Uma encomenda onde ele deveria então executar murais que contassem nada mais, nada menos do que toda a história do Rio Grande do Sul. Um estado que há 3 anos ele nem sabia que existia. Então é interessantíssimo a gente pensar em como ele vai criar todas essas narrativas e até que ponto vai ter a influência desse governo, essas ideias que esse governo tinha, porque a gente tem que pensar as funções dessas pinturas dentro de um palácio, mas também toda a relação de produção através de quem encomenda. Então, o que será que queria Ernesto Dornelles quando encomendou essas pinturas a Locatelli? Ernesto Dornelles queria mostrar o seu governo e como o seu governo consolidou determinados aspectos na política, na economia e na sociedade sul-rio-grandense. Então, tudo que ele teve, ele ganhou aqui. Então, ele era muito grato para isso. Então, ele se naturalizou porque ele amava, literalmente. Então, aqui ele se descobriu. Ele descobriu, acho que um artista que ele esperava ser na Europa, que lá ele é na Itália, que na comunidade dele ele já era reconhecido, tanto que ele foi recomendado para vir para cá, já era respeitado, mas aqui eu acho que ele chegou como se fosse uma criança e que eu posso crescer. Esculturas, murais e ornamentos não estão no Palácio Piratini por acaso. Cada detalhe que hoje repousa nas paredes e tetos revela um projeto maior, o de integrar beleza e poder, história e identidade. Mais do que sede de governo, ele é também reflexo de várias épocas e um testemunho vivo da cultura, da trajetória e dos valores que moldaram o povo gaúcho. No próximo episódio. É essa coisa que a gente acabou, homens mais modernos, conhecendo esse lado da casa de correção e se esquecendo do outro lado, que foi a mais modelar prisão que existiu na história do Brasil.